Vamos apresentar mais um projeto da disciplina Sistemas Embarcados, ministrada pelo professor Victor Fernandes, ao curso de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica, pelos alunos Daniele e Ailton. Antes de mais nada, o Genius foi lançado na década de 80 pela Estrela. É um jogo de memória eletrônico e é o que iremos construir e simular. Ele funciona da seguinte forma: ao iniciar ele vai emitir uma sequência de sons e LEDs acendendo os botões que você deve pressionar na ordem correta. À medida que você vai acertando, ele vai incrementando uma posição. Isso é, até que você zere o jogo ou que perca. No fluxo dos Genius temos o início, o setup, ler o botão Start. E aqui ele vai perguntar se o botão Start foi pressionado. Se foi pressionado, ele vai sortear uma sequência, guardar na array, tocar som e ligar as LEDs correspondentes e vai começar a contar o tempo de 5 segundos. E aí ele vai fazer a pergunta se passou 5 segundos, e se passou e o cara não digitou nada, ele vai perder, vai tocar o som e ligar a LED de perda, vai ter um delay de 5 segundos e ele vai voltar para o setup, ou seja, vai ficar esperando aqui. Se não passou os 5 segundos, ele vai fazer a leitura dos botões e aí sim, que botões foram pressionados. Se na opção lá para ele apareceu o botão 1 e ele pressionou o botão 1, vai acender a LED, vai tocar o som, vai aguardar 5 segundos, vai apagar a LED, vai desligar o som e vai armazenar aqui na posição array. E aí sim, se nesse array foi identificado que ele pressionou o botão correto, ele vai armazenar aqui e incrementar mais um caractere do array e fazer novamente a pergunta. Se sim, ele vai ficar incrementando cada posição e até chegar à sequência de 20, ele vai perguntar novamente, sequência igual a 20, se for, ele vai zerar o jogo, vai tocar o som correspondente lá à vitória e os LEDs também, dá um delay de 5 segundos e vai retornar para o início. Aqui, ó, ele retorna para o início. Se não, ele retorna aqui para a posição igual a 1. Isso vale para os demais botões. Agora vamos ao código. Tá, vamos lá. Aqui são as constantes definidas nos pinos do Arduino. Botão Start, o som, botão de A a B e as LEDs de A a B e seus respectivos pinos. Bem, aqui as demais variáveis que iremos utilizar: botão pressionado, o tempo, o tamanho do array. Coloquei 7 porque ia ficar muito chato para a gente ficar vendo tudo isso. E aqui dá início a nossa função setup. O som e o botão do som definido como pino de saída e o botão start como entrada. Os botões de A a B definidos como entrada, os pinos do LED como saída, a função random, que vai gerar valores aleatórios, senão não vai ter sentido um jogo de memória. A nossa função loop, e aqui começa a fazer a leitura do botão Start. Se ele está pressionado, vai iniciar o jogo com a primeira sequência do caractere. Aí vai começar a contar o tempo. A partir daí, ele já vai gerar uma função para tocar o som e acender os LEDs. Eu vou explicar mais lá na frente o que é essa tocação início.
Aqui temos um delay para aguardar um tempo para depois liberar o botão para o usuário. Aqui ele pergunta se o botão está habilitado, se não ele pega e habilita. E aqui temos o botão Start habilita igual a 1 e perder igual a 0, aí vai armazenar no contador. Assim, esse for vai ler uma posição de até 7 pins. Aqui o array, indexado da posição, e a função que vai gerar os caracteres e os pins. A serial vai pegar o tamanho da array, enquanto conte for menor ou igual a 8 e perder igual a 0, vai ser gerada uma sequência randômica com o tamanho da array. Aqui declaramos com x igual a 0, enquanto x for menor ou igual a conte e perder igual a 0, ele vai para a função trata botão, que será mais explicado lá na frente. Se perdeu for igual a 0 e se pressionado for igual ao tamanho da array, vai incrementar aqui. Se não, o carinha perdeu, vai tocar o som correspondente, acendendo e apagando as LEDs. Se o conte for maior que 8 e perder igual a 0, vai tocar o som de vitória. Se não, vai tocar o som de perda. Aqui só zerando o botão Start habilitado, perder igual a 0 e conte igual a 0. E aqui as demais funções, né? A trata botão, definindo as variáveis jogada, tempo máximo e frequência. E enquanto a jogada for 0 e perdeu for igual a 0, vão ser lidos os pinos de 4 a 7 e perdeu igual a 0. Então ele vai incrementar aqui e vai colocar sempre no array o valor high. Bem, aqui vai ser passada a frequência de cada pino deve ter, e o som respectivo, e aqui vai escrever no pino a frequência correspondente. Vai dar um delay e vai apagar o pino e desligar o som e habilitar a jogada igual a 1. Se não, o que vai acontecer? Se passou o tempo e ele não pressionou, ele vai perder. Aqui temos a função sequência rand, o contador e o tamanho da array, igual a 7. Definindo aqui pose como igual a 0, enquanto pose for menor ou igual a quant, ele vai armazenar a frequência, o tamanho da array, e vai escrever no pino correspondente um valor alto, vai aguardar um tempo e escrever novamente no pino correspondente o valor baixo e desligar o som, aguardando um tempo e depois vai incrementar. Tocação vitória. Bem, a tocação vitória é o seguinte, vai ter uma frequência nesse valor para o pino, para a LED A, vai ter um tempo, depois um outro som para poder ela apagar e acender a outra LED correspondente. Depois disso, dado um tempinho, um outro tom e apaga ela. Acende a próxima e apaga. E assim vai. E a nossa função tocação perda vai seguir da mesma forma. É indicar as notas do som que você quer, ligar a LED, apagar a LED, dar o tempo necessário para poder a pessoa enxergar,
que perdeu ou que ganhou. No nosso caso, tocação perda. E por aí vai. Deixa eu ver se tem mais outra função. A tocação início vai fazer aquela aguinha toda lá no início para dizer que o carinha está iniciando. É da mesma forma que as outras. Emite o som, acende LED, dá um tempo, emite um outro som, apaga a LED e faz assim para as 4 LEDs, dando o intervalo de tempo necessário. E assim acabamos o nosso código e vamos para a parte do circuito. Então vamos lá, aqui está o botão Start, aqui são os botões correspondentes às cores verde, vermelho, azul e amarelo. Aqui temos o Arduino, o cristal. Bem, aqui é que a gente vai ter a nossa base, né? A LED verde, vermelha, azul e amarela. E aqui o nosso buzz, né? Vamos lá, vamos iniciar. Não acredito, velho. Vamos lá. Agora sim vai. Porém, se o cara errar na sequência, vamos pausar aqui. Vamos então repetir os testes até chegar ao limite da sequência.
daí é só repetir os testes, modificando o tamanho da rede. Obrigada.